E olha só, meus lindos e minhas lindas, sejam todos bem-vindos a mais um queridíssimo Isui Podcast. Aqui ao meu lado está o nosso querido Fala Fofo, o mais preferido desse Brasil, aí o Rafa Lima. E a nossa convidada de hoje, certo? É uma pessoa aí peculiar. Ela é radialista, apresentadora, compositora, cantora, guitarrista e é tudo da banda Lila. Com vocês, a Bianca Jordão aqui. Hello, Bianca. Olá, tudo bem? Um prazerzaço recebê-la aqui hoje. Muito obrigado pela presença, pelo seu tempo. É uma honra para a gente vir falar com tamanha mulher multifacetada do jeito que você é. E vamos entrar na história da Bianca agora, antes da música, tudo bem? É nóis. É nóis, É viu? nóis TV, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês Que trocando legal. essa ideia. Parabéns pelo estúdio, pela agitação, pelo corre, pelo programa. Eu sei como é difícil manter no ar, convidar as pessoas, sabe? Realmente, vocês têm um line-up super bacana. Muita gente legal veio aqui, ó. Muito obrigada. Obrigado. É sério. Estamos eu emocionados. sou do time guerrilha e eu entendo É. como que é difícil. E é muito importante pro público ver essa evolução do programa. Isso eu gosto entender muito. o momento de vocês. Porque sempre tem uma coisinha diferente, alguma coisa diferente, algo mudando. E isso é importante. A gente não pode ficar parado no mesmo, senão não dá certo, né? E falar em parado no mesmo e não dá certo, né? Nós não podemos deixar de esquecer aí o pessoal de casa. Compartilha, deixa seu like, porque a gente vai começar essa pedrada de bate-papo aqui agora, certo? Compartilha com o amiguinho aí. Bianca, pra gente começar, eu gostaria que você primeiro falasse um pouquinho pro pessoal da Isui TV aí. Quem é a Bianca, né? E como a Bianca lá atrás, Bianca criança, ela se envolveu com a música, da onde veio as influências musicais dela? Se veio através dos pais ali, ou se foi no tempo da escola que ela começou a explorar mais esse lado musical. Então agora a palavra e a câmera é sua, amor. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas me mudei para Itaipava, em Petrópolis. Por isso que eu falei do Bruno Super, né? Porque Sim, ele é de cresceu em Petrópolis. Mas eu cresci em Itaipava, que é um distrito de Petrópolis, né? Meio do mato, campo, árvore. Eu subia nas árvores de lugar jabuticaba. lindo. Mas é onde eles fazem a cerveja de Itaipava. Sim. É a mesma Agora, recentemente, não na minha época. Itaipava é quando eu lindo, morava lá. é lindo. E eu cresci nesse sítio maravilhoso, com piscina, cachorro, gramado. Era um moleque mesmo, assim, tipo wild. Muito bom isso pra criança, né? Você ter um espaço pra se expandir. Sim. E meus pais, eles tocam piano. Temos um piano de parede em casa e minha mãe também toca violão. E meu pai e minha mãe também são fãs de música. Meu pai com uma coleção gigante de música clássica, erudita. E minha mãe, rock and roll. Então eu cresci ouvindo Tchaikovsky, Mozart, Chopin, Beethoven. Ao mesmo tempo que eu via La Bohème, né, a ópera. E eu via Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis. Então eu comecei a ouvir tudo. E minha mãe gosta de dançar. Então a gente colocava, eu tenho mais duas irmãs, a gente colocava as músicas no vinil e dançava, ficava dançando. Era muito legal. Então a música me atraiu, assim, e veio na minha vida muito naturalmente, porque já convivia com a música, mas ela me fazia sentir bem, dançar, cantar, estar com as minhas irmãs. E, assim, nesse momento, sabe, de criança, curtindo. E no violão, minha mãe tocava canções da Arca de Noé. Tocava Satisfaction, né, o riff. Tan, tan, tarará, e eu falava, nossa, que riff maneiro isso. E a gente cantava muito O Pato, A Casa, todas essas músicas da Arca de Noé, que são maravilhosas. Também me lembro de ganhar um vinil da Rita Lee, que tem lança-perfume. Isso nos anos 80, né? Sim. Então, eu ouvia muita coisa que estava rolando no momento. Também tínhamos uma fita de rolo em casa. Então, meu pai ouvia música clássica na fita de rolo e eu achava aquilo uma coisa alienígena, assim, né? Sim, nossa. Quanta coisa, né? Imagina você ali, criança, sendo imersa em todo esse mundo, né? Cara, esse universo. É um mundo fantástico da música, né? Imagino que a música também tenha batido pra vocês, assim, Sim. de infância, Sim. né? A gente tem visto muito aqui, né? Geralmente o pessoal é assim, ou vem de berço mesmo, que a gente chama de influência de pais, né? Ali, ou através da escola, né? Na época do ensino médio ali, que conhece os amiguinhos, começa a tocar um violão. É engraçado que nesse momento de escola, você começa a se conectar com outras pessoas e aí recebe influências diferentes de estilos Sim. musicais diferentes do que você ouve na sua casa. Mas antes de eu partir para a parte da galera,
O meu tio, irmão da minha mãe, voltou de uma temporada dos Estados Unidos em 1985, porque daqui a pouco estaremos em 2085. Então ele trouxe vários vinis. Dire Straits, Madonna, Cyndi Lauper, Nossa. Peter Gabriel, Fez Genesis. o sucesso da criançada. Pô. Cara, tipo assim, as capas me fascinaram, porque até então era o rock clássico ou era música clássica, ópera, né? E aí quando eu vi o pop, assim, achei muito maneiro. O rock também, Genesis, né? Peter Gabriel, Dire Straits, pô, aquele riff. Não, eu tô cantando os Satisfax, não, aquele do Money for Nothing. Sim. Eu cantei errado aqui. Mas o riff de Money for Nothing foi um riff que me impactou, assim, que eu falei, cara, que porra é essa? Que guitarra é essa? Depois de anos, começou a tocar na MTV e tal. Teve até umas vinhetas, mas enfim. Sim. Eu consumia esses vinis loucamente. E aí, na época de escola, comecei a frequentar lojas de vinil para comprar vinil e começar a conhecer banda. E aí foi assim, fui conhecendo uma galera, e aí o rock sempre permeou minha vida. Teve uma fase que eu ouvia hard rock, a gente acabando escapando dessa fase, mas logo me encantei pelo metal. E aí eu só ouvia metal, e a minha galera do colégio também ouvia metal. E aí a gente foi naquele momento ali, Death, Entombed, Morbid Angel, Sepultura, Megadeth. Mas você já estava arriscando um instrumento nessa época? A minha mãe tocava violão e o piano, a gente brincava em casa, mas assim, eu não tinha pretensão de tocar um instrumento. A Bianca criança ali, né, certo? Mesmo influenciada e convivendo nesse ambiente musical e cultural, a Bianca queria ser o quê, criancinha? Já queria ser cantora, astronauta? Astronauta e depois arqueóloga. Arqueóloga. Porque assim como o meu pai tinha muitos vinis de música clássica, a gente tinha muitas revistas Cruzeiro, que mostravam o Egito. Senhora. Então eu cresci fascinada pelo Egito, eu via lá Tutancâmon, as pirâmides. Eu fiquei, gente, eu preciso descobrir, eu preciso entender esse universo. Eu era fascinada por isso. Aí depois um lance meio, né, lá, o homem na lua. Então eu queria, assim, os opostos. Influenciada por essas revistas Cruzeiro dos anos 60, que eu É isso que eu estava aqui pensando. Os anos 80 não tinha Cruzeiro, a Cruzeiro era mais antiga. Anos 80 era muito manchete, se lembra? Fatos e fotos. Ela Mas tinha eu não guardado, assistia. né? Eu tenho muito os anos, assim, os anos 60 foram muita referência para mim, nesse sentido de visual, de revista, de estética, porque eu cresci com essa referência dentro de casa das revistas, de algumas roupas também, né? Assim, engraçado, que tinha umas coisas dos anos 70 que pareciam um futuro. Lembro de um livro que minha mãe tem, que era assim, O Futuro. E aí quando você abria, era o carro voando, era a televisão na sala. Então eu, pequena, via esse livro e falava, gente, em 2001 a gente vai estar assim. Nossa, e aí eu viajava nesse futuro, as plantas crescendo dentro de redomas, tinha robô, enfim, algumas coisas até se realizaram, mas um futuro do passado, que eu acho super charmoso. Isso eu acho muito legal a visão, né? Você pega até ali os desenhos, né? Por exemplo, os Jetsons. Que é a visão que eles tinham, pô, a gente tá falando isso, Rafa, a gente tá falando tipo 50, 60 anos atrás. Tem mais, você tem filmes da época... E os caras têm essa visão, pô, e hoje em dia a gente tem aí, vamos pôr, consulta de médico via webcam hoje em dia. Nossa. Os Jetsons já tinham isso lá em 1957. Amigo, o maior exemplo disso é celular. Nos anos 80, se você falasse pra gente celular, no final dos anos 80 já tinha um tijolão, mas mesmo assim era uma coisa... feitiçaria total, aquilo ali. Bruxaria. Pô. Os caras na época pagavam 15 mil reais na linha telefônica. Não, e a gente pra linha telefônica. Tem que colocar o CPF, ficar na fila. No Rio de Janeiro tinha Telerge, que a gente tinha que fazer inscrição. Carioca também. E demorava, meu celular pra sair da Telerge demorou 6 meses. Aí vinha uma cartinha pra gente, que no dia tal você tinha que levar um aparelho em tal lugar. E até você chegar na sede da Telerge, tinha um monte de gente do lado assim, cara, eu compro a tua carta, eu compro a tua carta, eu compro a tua carta. Isso eu tô falando de... Não, nem 80, isso eu já tô falando dos anos 94, 95, pra você ver. Nos anos 80 era pior ainda.
Acho que a nossa geração viveu, assim, de uma forma muito intensa todas essas transformações. Sim. De mídia, de como se consome música. Eu falo Você vê, por eu mim. via fita de rolo e agora a gente tá no streaming. Você tem todos os vinis aqui dentro, sabe? Você não precisa mais nem baixar igual antes, você tinha que ter no seu celular ali as Exato. músicas. Hoje É tudo- muito E revolucionário. como é que você vê essa galera que tá voltando a gravar no vinil? Eu acho muito chique. Eu acho chique demais. É demais. Eu acho muito top. Maravilhoso. A única questão, ao meu ver, é o espaço. Hoje em dia, a gente, com os anos passados da nossa vida, a gente acaba acumulando algumas coisas que a gente não consegue se livrar. Então, você começar a comprar coisas significa você organizar melhor a sua casa, ou fazer aquela limpa, jogar fora, ou se mudar para uma casa maior. Porque toda essa coleção de vinis do meu pai, dos anos 60, todas elas ele comprou na Europa, nos anos 60. Então, assim, são vinis raríssimos de música clássica. Tá tudo lá em casa, eu não consegui me desfazer. Meu pai falou, vende, doa, faz o que quiser. Eu falei, não, eu não consigo. E aí tá tudo embalado dentro assim, minha No mãe plástico. separou, tá num plástico, mas separou lotes, assim. E embalou num plástico tão embaladinho, bonitinho, com uma fitinha. E tá lá na minha prateleira. Eu olho aquilo e falo, eu preciso pelo menos ouvir. Eu tenho vinil em casa, mas eu não consigo nem abrir pra ouvir. E fica lá todo dia. Eu falo, o que eu faço com isso? Tá enchendo de poeira, eu tenho que limpar, mas eu quero Eu ouvir, mas posso não te quero dar uma doar. dica bem legal e não vai prejudicar eles, hein? Oh, manda. Você pode usar grande parte desses vinis para, por exemplo, com a capa, com o encarte deles, plastificado bonitinho, para fazer uma decoração na parede, deixar eles usar um... E Uma sempre boa que você ideia. quiser ouvir também, ele tá fácil de você destacar. Eu vi uma Diferente. ideia dessa nos Estados Unidos. Ó. O cara pegou, mano, encheu a parede desse tamanho, assim, uma paredona, cheia com os vinil dele. E sempre que ele queria ouvir, tem a abinha do lado ali, ele tirava o vinil. Olha, boa ideia, né? Fazer um mural assim. E você decora, você pode fazer um mural por nicho, por estilo, é legal. É uma ideia e você já libera a prateleira, tipo assim. Pelo menos um lote. Tem muito. Pelo que ela tá falando, imagina o tamanho da parede da casa dela, o tamanho da casa. E- Assim, eu nunca contei quantos tem, mas são vários. E é isso, né? Então, e aí? Você vai guardar onde? Mas tudo bem, cada um. Eu acho o vinil super chique. Eu gostaria de ter um vinil do Lila, quem sabe um dia. Nosso novo álbum, alguma coisa que a gente queira lançar. E eu acho que é um modo de reprodução de música que você dá a sua total atenção. Você coloca o vinil, é um ritual. Eu tenho isso no meu coração, sabe? De você colocar um vinil, botar a agulha, ouvir aquele barulhinho do início, a música começa, você pega a capa, vai lendo a letra, ou, se não tem letra, você olha a capa, vê todos os detalhes, lê tudo que tá escrito, e a música vai tocando e você fica ali absorvendo aquele conteúdo, aquela arte da capa, do áudio, e você... assim, te envolve aquela música e aquele momento. E é um momento mágico que você tá ali realmente focado. Hoje em dia a gente põe o play no Spotify, a gente faz tudo. Cozinha, anda, caminha e tal. É. O vinil você precisa prestar atenção. Tem que estar ali. E aí a música te bate diferente, dependendo da emoção que você sente no momento. Você até pode colocar o vinil e ir fazer outra coisa. Mas ele te traz um aconchego diferente. Na minha visão. Porque eu cresci ouvindo vinil. Eu lembro também, eu sou de 90, né? Mas na casa das minhas avós tinha vinil e a gente ouvia muito. E eu acho o som, isso é uma percepção minha e eu sou meio surdo, tá? Eu sou surdo do ouvido esquerdo, mas eu acho o som do vinil, que sai do vinil, ele de certa forma ele soa mais quente do que um som vindo de um CD, de um pendrive. Ele soa um som mais harmônico, mais aconchegante, igual você falou. Talvez pela ranhura do vinil, pela agulha que faz a leitura. É. Mas você cresceu ouvindo vinil? Não. Não, ouvia Era CD. poucas vezes. 90 assim. CD total. Já eu foi lembro pro que CD. quando meu primeiro CD mesmo foi o Nevermind do Nirvana, que meu pai trouxe da Alemanha. E tinha um encarte grande, que o CD vinha encartado numa caixa. Todo No bonitão. meio tinha o CD e era uma caixa grande e eu comprei. Meu pai trouxe o Nevermind, o Ten, do Pearl Jam, e o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers. Legal. E aí vinham numa caixa, CD no meio. Aí eu falava, aí eu abri a caixa, depois que eu peguei o CD, eu abri a caixa e colava na minha parede. A minha parede era toda cheia de pôster colados e caixinha de CD.
Eu tinha, inclusive, um pôster do Jason, sem a máscara. Do lado da minha cama. Porra, esse do Jason sem a máscara. Ah, do lado da cama. Do lado da cama. Muito legal saber legal. isso aí Muito da adolescente, Bianca. né? Tipo assim, cara, pelo amor de E Deus. aí, Bianca, pra gente tocar o barco, como é que foi a Bianca ali do né, futurista, astronauta ali, pra música, pra banda? Foi na época da escola, né? Como é que você descobriu com que era isso esse- que você queria fazer? Eu acho que é na época da escola. É, eu Que também aí eu concordo. comecei a ouvir som com os amigos, som pesado e tal. Daí veio o grunge. E eu comecei a ficar muito fanática por música. E comecei a ter vontade de... Ah, não. Antes, claro. Tava no colégio com os meus amigos ouvindo música, nessa vibe. É que eu esqueço da minha vida, gente. É muita coisa, assim. E aí, um dia, no recreio, o diretor da minha escola me chamou. Eu falei, "Ih, cara, eu fiz merda." Daí ele falou na sala dele assim, olha, tem um programa de rádio que tá querendo fazer uma parceria com a escola e a gente quer te chamar para você gerenciar esse programa e aí você escolhe uma turma que você queira, que 4 amigos seus, eu vejo que você tá o dia inteiro aí com esse Discman, com esse Walkman na cintura, você só fala de música e tal, anda com as calças rasgadas, toda até... Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas, sabe, todo o estilo... Toda descolada. rock and roll, metaleira. E eu falei, topa o desafio. Aí ele falou, todo sábado você vai lá, se chama Rádio Escola. E aí na Tribuna FM 88.5, eu fui lá com a Rádio Escola. Chegando na rádio, eu me encantei pela rádio. Eu fiquei fascinada. E na época a rádio era com... Você colocava músicas com CD e os anúncios em cartucho. Era um cartucho que se enfiava. Então era um pouco rústico, mas eu achei super vintage, assim, meio anos 70, as paredes eram de madeira. Isso lá em Petrópolis, né? Isso, lá em Petrópolis. Tá. E aí eu me encantei. Mas aí eu lembrei de outra história anterior a essa também com a rádio, porque quando eu tinha 15 anos, eu participei de um concurso do Dia da Mulher para ganhar um book fotográfico. E eu sempre gostei, eu via Capricho, né? Adolescente lia Capricho, eu falei, eu queria ser modelo, tirar foto, né? E aí rolou esse concurso, aí eu me inscrevi, cheguei lá atrasada, na rádio. Cheguei atrasada, ele já tinha escolhido a menina. Eu morava em Itaipava e era em Petrópolis, pega o ônibus, anda e tal, e choveu, sei lá. Cheguei atrasada, sei que quando eu subi a escada da rádio, cheguei lá, eu falei com a secretária, eu cheguei assim, tipo, bluff, entrei na rádio. Aí a secretária, então, já foi escolhida, não dá mais não. Aí o fotógrafo tava ali perto assim, ele olhou pra mim e falou assim, ela também vai ganhar. Eu falei, mas, tipo, cheguei atrasada, você também vai ganhar. Eu falei, então tá. E realmente o Ezio Filô, esse fotógrafo que me viu e sentiu essa energia, depois eu comecei a trabalhar com ele como assistente de fotógrafa e ele me convidou um dia para gravar o anúncio do estúdio dele na Rádio Tribuna FM. Aí, na verdade, a minha primeira conexão com a rádio veio desse estúdio que eu fui fazer o anúncio. Cheguei na rádio, vi o microfone, nunca tinha visto microfone, um estúdio de rádio. Que máximo. Gravei o anúncio da rádio dele. Imagina, nunca que eu achei que eu fosse trabalhar com a minha voz, usar a minha voz, cantar ou fazer algo do tipo. Aí, passou um tempo, né? Depois corta para esse momento de eu estar com o Rádio Escola. Fizemos o Rádio Escola, foi um sucesso. Depois eu ia em outras escolas de Petrópolis, a gente fazia o programa. Quando acabou a temporada, eu entrei com o projeto do meu próprio programa, Alternative Mind. E aí era o auge de 94, 95, era só grunge total. Nossa, deve ter Mas a tua- Tocava tudo. explodido a cabeçada da molecada de... E as tuas irmãs te É. acompanhavam também nessa... Quem? As tuas irmãs te Não. acompanhavam nisso? Não, eu sou mais velha, então eu era mais descolada. Ela Tipo, era eu ia descolada. saía, fazia as coisas e tudo. E na época, no Alternative Mind, a gente conseguiu 2 patrocinadores. Um curso de informática, isso em 94, e uma loja de CDs. Então, o Eugênio, que era o dono da loja de CDs, Blitzkrieg CDs, Nossa ele Senhora. vinha a São Paulo comprar os CDs, a gente ia na loja dele buscar os CDs, garimpar para poder tocar no programa. Então, para mim, tipo, São Paulo, Galeria do Rock era uau! Eu preciso visitar esse lugar, é tipo, sabe? Sim, Era tinha toda uma magia, lenda tinha ali, magia total. Mas enfim, daí o programa rolou super bem. A gente pegou uma época que a Rádio Fluminense tinha saído do ar, Sim. então o programa de Petrópolis pegava na Baixada Fluminense, muita gente ali em Nova Iguaçu, de Caxias, assim, tipo, os lugares, assim, Zona Norte. A rádio pegava no dial em alguns pontos do Rio,
E comecei a ter uma audiência grande com esse pessoal, porque estavam órfãos de um programa de rock da Fluminense. Eu lembro. E a Rádio Tribuna era uma rádio que tocava mais blues. Você sofreu nesse tempo também? Eu fiquei arrasado, porque a Fluminense, antes de fechar, ela tinha comprado todo equipamento novo, a ideia é que a Fluminense fosse vir com mais força. Aí de um dia para o outro a Fluminense saiu do ar. Eu tô falando, eu como ouvinte, eu não sei o que rolou nos bastidores. Mas eles estavam... Você podia ter ouvido o programa da Bianca. Né? Não pegava. Tudo bem, mas foi essa época. Aí eu fui numa casa de show, numa boate de rock, assim. Aí eu tava na fila lá no Rio, em Botafogo. Aí eu tava conversando, alguém olhou pra mim e falou: "Você é a Bianca Jordão do Alternative Mind?" Eu falei: "Por quê?" Ela: "Eu escuto seu programa." Gente, tipo, a galera que tava ali me reconheceu pela minha voz. Eu achei aquilo tão incrível. Eu falei: "Uau." Então, eu recebia cartas pelo correio. Virei uma comunicadora. Mas uma coisa é você estar num ambiente e as pessoas te reconhecer. Falei: "Bom, estou fazendo um bom trabalho. É essa a minha missão. Eu vou ser jornalista musical, vou falar de música. A música é o meu caminho." Então, fui fazer faculdade de jornalismo. Cursei 2 anos de faculdade de jornalismo, me empenhei nisso, e aí nesse meio tempo eu conheci uma menina num show, e a gente conversando, falou: "Vamos montar uma banda só de mulher? Não tô vendo banda de mulher, tá? Era 96, vamos montar, você sabe tocar o quê?" Eu toco um pouco de violão. Aí lá, eu toco um pouco de baixo. Então vamos embora, né? Daí a gente se juntou, eu e a Madame Mim, Mariana Eva. Aí a gente se juntou e eu já tava namorando o Rodrigo, a gente já morava juntos. E aí ela foi lá pra casa, eu não tinha guitarra nem nada. Eu falei: Rodrigo, me presta aí tua guitarra, vamos fazer alguma música aqui com ela. Aí ele nem deu bola pra gente, ele já tinha banda, o pai dele é músico, ele já tava num rolê profissional, assim, com as bandas dele. Mas a gente tava ali curtindo, porque antes eu era fotógrafa até, eu fazia fotos do show, ia a shows de galera pra fazer foto, mas nesse momento eu conheci uma pessoa que se conectou, ficou a fim de montar uma banda, e eu acho que quando você tá no início, no momento coach, nesse momento que você tá no início de querer formar uma banda, o ideal é que você busque pessoas que estejam começando, estejam no mesmo nível que você. Porque eu nunca iria formar uma banda, ou então alguém que já fosse experiente no mercado, nunca iria olhar para uma pessoa que não sabe nada e falar: "Vamos montar uma banda", sabe? Sim. Ou te chamar para tocar. Porque eu não queria, não sei, tinha uma vontade ali de me expressar artisticamente, de me comunicar também. Então eu não imaginava que a minha vida toda seria permeada pela música. Assim, eu sabia que a música seria a linha condutora da minha música, mas que realmente eu fosse viver de música, fazendo trabalhos artísticos, lançando discos, tendo um programa no YouTube, que é o Lila Live, né, que a gente toca ao vivo, com vários convidados, lancei álbuns, tive várias oportunidades da rádio, escrevi em jornal, fui redatora de revista, tudo no meio da comunicação. Nesse período também eu fiz 1 ano de faculdade de letras na PUC, mas me formei em propaganda e marketing. Então, assim, eu tô ali naquele meio tempo. Trabalhei como assessora de imprensa. Eu adoro desafios e eu acho que... Passou por vários estágios da cadeia ali da produção musical. Artista, né? Sabe? É tipo, você vai se transformando, vai entendendo, vai navegando na correnteza do que a vida te leva. E a cada trabalho, ele cria uma camada em você que vai te completando. Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu sou meio inquieta nesse sentido. E às vezes eu falo: por que eu não só toco guitarra? Mas aí não, eu preciso fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu gosto desse caos ao mesmo tempo que me sufoca. E eu acho que isso me mantém sempre querendo buscar mais. Muito bacana descobrir assim a bela comunicadora que você é, né? Que você foi, que você é ainda, porque, pensa você lá, adolescente, começou todo esse rolê lá do projeto da escola, e aí ser reconhecida na porta da balada ali, e depois, desenvolvendo todo esse processo, passando pelos estágios ali, assessoria. Isso mostra que é o que a gente fala aqui, a gente tem visto muito, principalmente do pessoal, é o processo, é degrau por degrau, não veio daqui pra lá imediatamente. Teve uma escada, teve um processo, teve um tempo de maturação para chegar quem é a Bianca de hoje, né? E você aí de casa, tá gostando desse bate-papo?
não deixa de dar o seu like, seu joinha, certo? Compartilha com um amigo aí, se inscreve no nosso canal, fortalece a cena aqui que nós precisa muito. E antes de continuar esse papo incrível aqui com essa excelentíssima pessoa ao nosso lado aqui, certo? Não podemos deixar de mencionar o nosso jabá. Então, o primeiro jabá é pro pessoal da Marketing Animado, certo? A Marketing Animado é uma produtora audiovisual completaça, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, na Barra Funda, certo? Entre em contato com os caras que eles vão poder te ajudar aí a tirar suas ideias do papel. Seja o seu canal de YouTube, seu ensaio fotográfico, sua gravação de videoclipe, o que você precisa no áudio digital e no vídeo, a Marketing Animado consegue te ajudar, tá bom? Além de tudo, eles ainda oferecem uma gama de serviços completos aí de social media, websites e também assessoria, certo? Não perde mais tempo não, entre em contato com os caras é brabo. Gostou do estúdio dos caras, Bianca? Legal, né? Parabéns. Os caras é brabo, vem pra cá, certo? E é isso aí, Marketing Animado e Switch TV é nóis. E voltando nesse bate-papo incrível aqui, Rafa, você tem alguma pergunta pra Bianca aí, cara, pra gente continuar? Não, eu queria que ela falasse um pouco então dessa da primeira banda, foi a Pollux? Pollux. É, Pollux. E como é que foi? Como foi a experiência? Como foi o começo, meio e fim da banda? Nesse momento que eu conheci a Mariana, a gente se empolgou, começou a tocar, e aí a gente se empolgou, meteu a quinta marcha e vambora, que é isso aí, vamos montar nossa gangue de meninas, banda punk. E aí o Rodrigo indicou uma baterista pra gente, e éramos nós três, eu, Mariana e a Marcela, e a gente começou a ensaiar pra caramba. E aí eu falava, pô, Rodrigo, tipo, a gente não tem muita experiência, assim, eu não tô mandando bem na guitarra, eu queria... Você, né, tem mais experiência, você toparia entrar na banda pra dar uma organizada, ajudar a gente, você já tem mais experiência, né? A gente ensaia no estúdio do seu pai, que é o Hanoi, lá no Rio, em Botafogo, no Rio. O Arnaldo Brandão, do Hanoi. Sim. E ele já tinha experiência toda lá com banda, e o Rodrigo, tá bom, beleza, vou lá dar uma força pra vocês, porque, poxa, eu achei bacana a ideia, sabe? Vamos lá. Mas acabou que ele começou a ensaiar com a gente, viu que a energia era tão bacana de fazer acontecer, que ele entrou pra banda, e um mês depois a gente já tinha um show marcado. Olha. No Sérgio Porto, que é um lugar super bacana. No Maitá, não era? No Maitá. Não. E foi um diretor de gravadora ver o nosso primeiro show. Que a gente mandou super mal, era o primeiro show da banda. E aí você ficou nervosa, lembra? Ficou nervosa ali? Eu não sabia. Tinha quantas cabeças em média? Você consegue lembrar assim? Ou a sensação assim que você viu ali era muito? Parecia aquela plantaçãozinha de algodão. Tinha umas 60 pessoas. Tava cheio. 60 assim, pessoas. Porque tinha os amigos, tinha a família e a gente tinha uma produtora, que era a Elza Cohen. Também já tinha. A banda com um mês, tipo, começou do nada, já tinha uma vibe. E aí ela levou esse diretor da Warner, ele viu lá e no final ele falou, a banda tá muito crua ainda. Gente, era o primeiro show, eu não sabia, tava tão nervosa que eu não lembrava nem o nome das notas. Não sabia nem onde era o lá. Eu botava assim, na minha cola era assim, quinta casa, seta pra cima, era o lá. Porque eu fiquei com medo de dar um bug e cantar e tocar ao mesmo tempo. Por mais que você ensaie, é aquilo. A banda toda tá nesse momento, começando junta. Então, é legal porque todo mundo ali tava nesse momento em pânico. Mas socorro, em cima do palco, a situação muda. Né? O Rodrigo não ficava dando beliscão assim. Ele ficava aqui, olhando, tipo, vai. Olha, o beliscão foi real. Não foi não, porque, pra quem não sabe, nosso amigo aqui caiu de moto. Jura? Agora? Mas é normal, não, faz tempo. Faz uns 2 dias. Faz uns 2 dias. E eu puxei logo, justo. Ai, gente. Tá machucado aqui. E aí eu tinha caído na semana passada, e aí por coincidência eu caí e ralei no mesmo machucado que eu já tinha feito. Segue andando de moto? Por quê? É normal. Ai, gente, eu só anda de moto, só cair de moto quem anda. Eu tenho medo de andar de moto, eu não ando não. Ó. Eu sobrevivo. Mas vamos continuar falando da história dela aqui, que o meu machucado vai sarar. Bom, e assim a banda foi se desenvolvendo, fomos compondo, fomos gravando, fomos fazendo shows, fizemos uma turnê pelo Nordeste e foi indo. Isso foi em 98, em 99 a gente foi pra... Mas e a rádio? Você tinha saído da rádio Aí nessa já tinha época? saído da rádio, já tinha acabado o programa. Porque aí essa rádio era em Petrópolis, aí eu fui morar no Rio pra fazer a faculdade. Voltei pro Rio, comecei a fazer a faculdade, aí conheci a Mariana, a gente começou com a banda, aí vambora, show.
pá, guerrilha, é banda mesmo, vamos lá, tocamos no Abril pro Rock, junto com, no mesma noite que o Devotos, do Canibal, porque a gente depois ficou muito amigo, na verdade o Canibal que nos indicou pro Abril pro Rock, pro Paulo André, que a gente se conheceu no Rio de Janeiro, daí ele falou, tem um festival em Recife, Abril pro Rock, tem tudo a ver com vocês pra tocar e tal. E tocamos junto com o Devotos e Ratos de Porão, sabe? Tipo, uau, nossos 3 meses de banda já tava no Abril pro Rock. E a gente era imatura ainda, então eu acho que é legal esse momento, porque tem um frescor diferente, você faz tudo na cara de pau, sem filtro. Sim. Você vai fazendo e vambora, e é isso, vamos lá. E foi maravilhoso, porque a gente conseguiu conquistar um espaço na guerrilha, a gente foi aprendendo a tocar em vários palcos diferentes, em várias estruturas diferentes, underground, mainstream, pouca gente no show, muita gente no show. E aí no ano 2000 a gente se separa da Mariana e montamos o Lila. E aí quando o Lila começou, a gente falou, eu e o Rodrigo, né, montamos o Lila, trouxemos a Kátia Dotto pro baixo e o Griva, que era do Baba Cósmica, começou tocando com a gente e logo depois foi substituído pelo Luciano Grossman. E a Kátia também trocamos de baixista algumas vezes, até ficar com o Thiago, e essa foi a primeira formação do Lila. A gente grava nosso primeiro disco. Quer dizer, antes de gravar o primeiro disco, a gente fez uma demo que na Deck Disc com o Rafael Ramos, que o Rick Bonadio ouviu, gostou, e aí o Rick contratou a banda. Aí a gente gravou esse primeiro álbum aqui no Midas, em São Paulo. A gente veio para São Paulo gravar. E quando o disco foi lançado, logo depois conseguimos tocar na Rádio 89, e aí a nossa música foi para a trilha da Malhação. E aí rolou Te Procuro em várias... E não podemos deixar aproveitar deixa eu mandar um abração pro Rick Bonadio, porque, cara, esse cara tinha uma visão de negócio, assim, de bandas, de talentos, que é fora do padrão, né, não, cara? Foi muito bacana gravar no estúdio dele, assim, deu uma profissionalizada na banda. E o estúdio Midas né? É Midas, né? E a gente conseguiu ter um trabalho de marketing bacana. E aí depois o Rick sugeriu da gente vir morar em São Paulo, porque a gente fica mais perto das correrias, de programa de TV, dos shows, de tocar no interior. Sim. E aí viemos para São Paulo, né, com essa sugestão Que ano dele. foi isso, mais ou menos? 2007. E a cena 2007. rock em São Paulo sempre foi mais intensa, assim, do que, por exemplo, no Rio, né? Sim, O Rio tem muito espaço para o samba, para o funk. E o rock, nós éramos resistência lá. Fizemos muita coisa, fizemos o Tributo ao Inédito, que era uma coletânea com várias bandas independentes que se juntavam para fortalecer a cena. Tínhamos o Rio Fanzine, que era um canal bacana no jornal O Globo, escrito pelo Tom Leão e pelo Calbuque. Tinha a Rock Press também, Marcos Bragato. Enfim, tinha umas revistas, tinha uma cena, mas aqui em São Paulo sempre foi mais forte, né? São Paulo é a maior cidade, assim, tem um clima mais urbano, que combina mais com o rock nesse sentido. Mais street, underground. E essa tua vinda com essa adaptação em São Paulo, vocês, foi tranquila? Vocês já estavam vindo direto para gravar também, né? Exato, a gente vinha, passava meses e voltava. Então a gente já estava acostumado com a cidade, a gente percebia que as coisas aqui em São Paulo realmente aconteciam de uma forma muito mais voraz do que no Rio. O pessoal tem outra vibe, vai pra praia. Eu sinto um pouco de falta dessa vibe, dessa maresia. Por isso que eu acho que paulista é tão estressado, mano, né? Não tem praia. Pois é. Ô, prefeitura, constrói um piscinão pra gente aí em algum lugar aí, sei lá. A piscina do Pacaembu. Um praião artificial pra gente A aí. piscina do Pacaembu é maravilhosa. Eu nadava lá. Eu vou voltar a nadar também, porque é uma piscina olímpica. Top. Eu adoro. E hoje, você fazendo tanta coisa, você tem tempo para ir a shows? Você vai... Eu vou pouco a show, hein? Eu te falo que realmente eu não consigo muito sair à noite. Porque eu acordo muito cedo, eu tenho uma rotina bem organizada. E quando eu saio à noite, acaba me desestabilizando pro resto do dia, pro andamento. Eu vou quando eu consigo ajustar na agenda. Aí depois, voltando, você teve uma outra experiência com rádio, não foi? Tive algumas experiências com rádio. Quando eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar na televisão também. Eu te perguntar, você foi jurada também da Record? Foi. Nossa, a jurada da Record foi o trabalho mais recente. Mas antes eu fui para Nickelodeon.
Isso. Eu apresentei um programa infantil. Por quê? Da onde? Pois é, né? Uma vocalista de uma banda punk, metal, aparecer como apresentadora de programa infantil. O nome disso se chama simpatia. Tudo bem, mas como é que apareceu isso na sua vida? Logo que a gente se mudou pra São Paulo, a gente começou a gravar o segundo álbum do Lila. E aí o mercado ficou diferente, as coisas mudaram. E aí a gente foi numa reunião lá no Midas e o Rick dispensou a gente. E nesse dia que a gente foi dispensado, a gente ficou naquela de, e agora? Quando vai fazer? O que a gente vai fazer? Como vamos pagar as contas, já que a gente dependia de shows e agitação da gravadora? A gente veio pra cá se jogando. No mesmo dia que a gente teve essa reunião, que ele dispensou a gente, eu fui no supermercado fazer compras. E eu recebo uma ligação de um produtor de elenco que falou assim, olha, me passaram o seu contato, que a gente está em busca de uma carioca que mora em São Paulo, que cante, que toque, para apresentar um programa infantil na Nickelodeon. Você topa fazer o teste amanhã? Ok, eu vou. Mas assim, eu não tenho experiência. Não precisa. Vem, você topa? Beleza. Fui na GW, que é aqui perto, né? Tá lá. Fui na GW, cheguei lá, tinha um monte de gente, assim, um monte de... eu olhei e falei, parece, né? Aí fiquei amiga do cabeleireiro lá, que tava fazendo a maquiagem, cabeleireiro, que é o Willy Morales. E aí fiquei amiga dele porque eu fui a última a fazer o teste. Tipo assim, me deram o último número. E passei o dia inteiro esperando. Chegou de noite já tava... tipo, vamos. Eu entrei no estúdio aí, tinha uma caixa cheia de adereços. Falou, olha, você pega algum adereço, cria um personagem. Eu falei, é um personagem? Tipo, eu não sou nada engraçado, assim. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Daí eu falei, quer saber? Peguei tudo que tava na caixa. Eu não sei como, eu me encaixei com tudo. Comecei a falar alguma coisa que eu não lembro o quê. Comecei a contar história. Aí eles falaram, tá bom, vou chamar o Dinho, que era o outro apresentador que já estava certo pro programa, pra ele fazer um acting aí com você. Interação. Seria uma dupla. Interação. Seria uma dupla. Eram 3. Eram 2 meninos e uma menina. E aí só tinha o Dinho de menino e também eles estavam fazendo teste para outro menino. Eu acho. Não é. Essa hora já começa a ficar tudo nervoso. Mas enfim, só sei que o Dinho foi lá, fizemos a interação. Aí quando acabou o teste, eles olharam, beleza, é você. Eu? Tipo assim? Você pode vir amanhã assinar o contrato? Eu, assim? Tá, beleza. Aí você vem, aí a gente vai fazer o seu cabelo, aí vai ter o figurino, vai ter isso, aí tem o roteiro, aí tem... Falei, então, ok, vamos nessa. Aí que comecei essa temporada, foram 2 anos apresentando o programa infantil. Também fizemos os meus prêmios Nick, a gente viajou São Paulo. Mas curtiu essa experiência? Imagina ela chegando em casa. Oi, Rodrigo, tudo bem? Eu agora começo o apresentador de programa infantil. Imagina a expressão dele. Como ele sabia, ele adorou. Ele ficou super feliz, porque realmente era uma oportunidade interessante, assim. E eu adoro esses desafios também, né? E você curtiu essa experiência? Muito. Deve ter sido muito legal, né? Por ter sido, tipo, a Nickelodeon era uma empresa gringa, né? Um canal de mídia Miami, sabe? Não, fora outra linguagem, né? Se ela vai estar falando com o público infantil. Mas assim, o que eu quis dizer também, não só a linguagem, mas é que a perspectiva de trabalho, assim, o padrão de trabalho que os gringos trouxeram, tipo, com eles, era diferente do praticado aqui. Então, de repente, se ela tivesse tido uma oportunidade dessa numa TV normal, uma TV nacional, talvez não fosse tão proveitosa, tão curtindo a experiência como foi. Eu acho que, assim, nossa, era um mundo mágico, porque a gente fazia coisas de, tipo, jogar slime na galera, tinha uma central, mega produção. A gente tinha um quadro que chamava Na Sua. Aí a gente ia na casa das crianças, passar um dia, conversar, fazer uma interação com elas. Tinha um outro quadro que chamava Wow Ploft Poll, que as crianças mandavam desafios para os Knickers. Então ele fala assim, eu quero ver a Knicker Bianca, pegando 10 baratas em 1 minuto. Que legal! 10 baratas em 1 minuto. Aí a equipe, beleza, vamos lá para o Instituto Butantan, você pode escolher a barata que você quer e você pega 10 baratas em 1 minuto. Ela não está preocupada nem com o tempo, ela está preocupada com o tempo, não em pegar 10 baratas. Você já viu isso, né? Foi pânico, né? Ela cresceu no mato, cara. Ela tá acostumada com bichinhos. Mas por barata... Não, mas a barata de esgoto é uma coisa, que é bicho nojento. Agora lá do Butantan era barata limpinha. Fina, bonitinha. Criada no leite cupeira, a barata lá. E tem uma técnica pra você pegar barata. Prestem atenção, por favor. Momento coach.
Você põe o dedo em cima e segura do lado, entendeu? Você põe o dedo em cima dela e segura assim do lado. Então você segura a barata assim. E aí o cara me vem com um pote cheio de barata e eu tinha que enfiar a mão no pote pra pegar barata e jogar em outro pote pra ter 10. Só que aí eu comecei a ficar meio afobada, porque a barata, né? Só de falar eu já fico toda arrepiada por dentro. E eu comecei a jogar a barata e algumas baratas elas quicavam e caíam no chão. Aí o pessoal do Butantã, pega a barata, não deixa ela fugir, porque elas são contadas, elas são estudadas. Aí eu... São baratas científicas. Tipo mutantes. E a pergunta, hoje em casa se aparece uma barata, o que você hoje, faz? Puta que pariu, nem fala. Mato ela, né? Eu jogo spray, mato. Pego. E como? Não, vá, A você está proteína livre. de hoje. Você está livre, vá. Barata. Proteininha. Proteína. Barrinha de cereal da natureza. Você depois não ligou para essa criança e desejou muito sucesso na vida dela? Mas tinha, os desafios eram nesse nível. Assim, se maquiar pulando no pula-pula. Nossa, Bianca a criança tem que escreveu isso aí. Mano, só tinha criança saudável, né? Só terrorista. Eu tive que trocar pneu de um carro, eu tive que fazer um arborismo em brotas. Assim, eram umas coisas meio nonsense, mas eram muito divertidas. Porque quando vinha, eu falava, não, isso não dá pra fazer. Ai, tem que ir lá fazer. Aí se você vencesse o desafio, você falava, wow, Knickers! Mas se você perdesse, era chorou, parou. Tipo, não consegui, não deu certo. Só que rolava uma competição entre os Knickers, né? Porque os meninos também recebiam as tarefas deles. Então a gente se desafiava. Quem é que vai conseguir cumprir? Então brincava, era muito legal. E na nossa central do estúdio, a gente recebia bandas tocando ao vivo. Toda a cena do início ali do emo foi lá. Tipo, NX0, Fresno. Eu entrevistei o McFly. Foi Tijuana, Planta e Raiz, e aí ia banda de samba, cara, e todo mundo do momento ali. E novamente volta a música dando a marretada nela. Plau! Toda hora. E eu apresentava a gente, né? Nós três apresentávamos as bandas, fazíamos entrevistas com as bandas. Tá, mas e paralelo a isso, a Lila continuava? Pois é, essa época da Nickelodeon sempre continuou, mas realmente deu um slowdown, porque era intenso o negócio. Mas a gente lançou o nosso segundo álbum nesse período, e a gente inclusive tocou no palco da Central também. E aí os meninos que me apresentaram, agora com a gente a Bianca, que tem uma banda também, tudo. Foi barato tocar no programa, eles me entrevistaram. Então também teve espaço pra gente, foi muito legal. Tá. E aí quando acabou a temporada da Nickelodeon, houve lá umas mudanças de mercado e tudo, o programa chegou no fim. Falei, vou descansar, televisão, né? Pô, difícil isso, né? Mas sei lá, não tava esperando, fui viajar. Quando eu voltei, recebi um e-mail da Play TV. Tipo, você quer fazer um teste? A gente tá precisando de um apresentador pro combo Fala Mais Joga. Que antes era apresentado pelo Luciano Amaral e a Luísa. Depois foi apresentado pelo X. E agora o X saiu, a gente precisa de um apresentador, uma apresentadora. Fui lá fazer o teste. Fiz o teste. E aí foi nessa vibe também. Quando acabei o teste, falei, nossa, eu gostei muito e tal de fazer. Então, é você. Pode ser? Você tá afim? Legal. Posso, tô afim. E nesse primeiro momento do Como Fala Mais Joga, os apresentadores éramos eu e o Beto Lee, filho da Rita. Sim. A gente se revezava nas entrevistas, um dia era ele, outro dia era eu, e a gente ia aos poucos. Aí o Beto foi chamado para o Multishow para fazer um outro programa e eu comecei a comandar sozinha o Como Fala Mais Joga. E aí foram 5 anos na Play TV, entrevistei mais de 1.000 pessoas, variadas personalidades, assim, desde Cláudia Leite, Taeme Thiago, Capital Inicial Sepultura, sabe, de tudo. Assim. E a banda em paralelo. A banda em paralelo também. E a banda nunca parou. A gente teve mudanças de integrante, fazia música, ensaiava e ao mesmo tempo eu também correndo com esses trabalhos paralelos que apareceram, né? Eu não ia dispensar um salário, assim, porque quando você é músico e você depende de show pra viver, fica muito inseguro a vida, fica insegura, você fica um pouco na corda bamba, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? Então, quando aparece uma oportunidade dessas, você tem que agarrar mesmo e fazer o seu melhor. E, ao mesmo tempo, era interessante que eu fosse da música, porque a gente entrevistou muitos músicos, muitas pessoas do mercado. Então, você acaba tendo
um assunto um pouco mais à vontade, assim. É verdade. Eu tô abobado com essa sua história aí. É, eu tô incrível, aqui, de né? verdade. Eu tô pasmo aqui. Pasmem que eu tô pasmo, gente. De verdade mesmo. Ah, que isso. E depois da Play, como é que rolou? No final da temporada da Play TV eu fiquei grávida. Aí eu apresentei o programa grávida, assim, por um período. Aí eu tirei a licença maternidade, o Theo nasceu, e aí eu voltei. E aí o que acontece, né? Quando a mulher volta depois de ter filho, passam-se uns meses e ela, tchau. Entendi. Mas assim, ok também, porque o programa, o canal tava num momento já diferente e eles seguiram com Como Fala Mais Joga mais um período e depois acabou. Sim. Então foi ok, porque eu também pude me dedicar a essa nova etapa da minha vida que foi ter um filho. A maternidade. Que é muito importante. É a melhor coisa do mundo. E é maravilhoso. É uma nova dimensão que se abre na sua vida. Sim. Dá um trabalho, viu, gente? Mas é gostoso. Eu falo por experiência própria. Ah, é a melhor coisa do mundo. E aí teve um momento que a gente tava... eu tava ainda apresentando o programa na TV, tava ali grávida, já tinha tido bebê... Não, tava grávida e estava montando o estúdio Music Bunker. Porque com a gravidez, a gente percebeu que não dava pra seguir com a banda se a gente não tivesse um estúdio em casa. Porque eu e Rodrigo somos da mesma banda, a gente toca juntos, a gente vai ter um filho. Como que vai organizar a vida indo para ensaiar em estúdios externos, carregando equipamento, bebê, carrinho, tudo? Sim. Impossível. Sim. Então, a ideia era ter um estúdio para que a gente pudesse ensaiar, tocar e deixar um berço, um canto, levar ele para o estúdio. E assim a gente encontrou essa casa, foi o nosso ex-baterista que encontrou. Ele era da Noruega e contou que na Noruega, isso foi em 2011, ele contou que na Noruega era muito comum os amigos e artistas se reunirem, alugarem uma casa para cada um fazer a sua arte e não trabalhar em casa. Isso foi bem antes da explosão dos coworkings, né? Sim, em São Paulo, que rolou um boom uma época. A gente não conhecia essa modalidade, mas topamos a casa, fomos para lá e chegou lá, montamos o nosso estúdio na parte da casa que dava para montar o estúdio, cada um pegou uma sala, passaram-se alguns anos, essa primeira leva de pessoas saiu, as pessoas foram se mudando, então foi rolando o coworking e a gente lá com o nosso estúdio conseguiu levar o Theo, conseguiu fazer ensaio, então a gente conseguiu produzir música nova. Nesse período de 2012 a 2017, quando a gente lançou a primeira música da volta, assim, depois da maternidade, a gente pôde trabalhar nessas canções e montar o estúdio e em criar o Theo ali, porque pra mãe, é que se vocês são pais, né, mas pra mãe é muita demanda, sabe? E é exaustivo. Nossa família não mora em São Paulo, então a gente não tinha uma rede de apoio, amigos, alguém que vai ali que pode dar uma força, mas aquele dia a dia, sabe, da amamentação, de cuidar do bebê, de depois dar papinha, de ir trocando os momentos da criança quando vai crescendo, é complicado. E nesse meio tempo, compondo música, escrevendo, né, até a primeira música que a gente lançou foi Momento Presente, que eu digo que o nosso tempo fica diferente vendo o filho crescer. Porque a gente fala do tempo, o tempo, a gente tá aqui crescendo. Mas quando você vê um bebezinho, daqui a pouco o cara tá engatinhando, tá andando, tá correndo, tá falando, tá comendo, vai no banheiro. Você fala, gente, eu tô vendo o tempo crescer, o tempo. Eu brinco com a minha filha, eu falo assim, por que você cresceu, filha? Não é? Você prometeu que você não ia crescer. Mas tem como, ainda bem que ela cresceu, né? Não, isso é brincadeira. Mas... Eu sei, mas eu digo, é gostoso esse momento também, deles pequenininhos, né? E o Theo, como é que ele quer seguir música? Ele gosta? Como é que ele é? Adora música, ele gosta, ele conhece todas as músicas dos Beatles, ele conhece música clássica. O Theo tem o avô que tem, a mãe que tem, os pais que tem. Mas muitas das vezes acontece, a gente vê alguns casos que a pessoa é música e o cara quer ser médico, o cara é comerciante e o cara quer ser músico, depende, é muito relativo. Ele gosta de música, ele já fez umas aulas de bateria, ele pega o violão às vezes para tirar uma música ou outra que ele gosta, ele quer aprender agora Karma Police do Radiohead, já tá lá tocando os acordes. Legal. Mas ele... Qual a idade dele hoje? Ele vai completar 13 anos. 13 anos. E se ele Garotão, não é? Garotão. E se virasse pra você, mãe, eu quero ser músico igual você, o que você falaria? Você apoiaria? Ele já falou, eu posso não ser músico,
Não ser Eu músico? não quero ser músico. Pode ser? Tá. Claro, você vai fazer o que você quiser. Até se você quiser ser músico, você pode ser, mas não pensa nisso agora. Ele tá no momento de explorar o game. A parada é videogame. Só que é curioso, porque nos games tem muita música bacana, que aí ele fala, ouvi essa música do David Bowie, ouvi essa música do The Who, eu quero saber tocar porque ele ouviu no game, porque ele viu numa série. Então ele fica muito antenado. Ou se tem uma trilha sonora o game, ele fala, essa trilha sonora tem uma ambiência, e aí eu escuto esses instrumentos. Ele tem essa percepção, né? Tem. Então, não interessa o que ele for fazer da vida. Eu acho que a música já... Tá no DNA. Acho não. A música já está dentro dele. Ele tem uma percepção bem apurada. Que legal. Isso é legal. Que legal. E continuando, Bianca, você falou do canal, né? Fala um pouquinho pra gente do seu canal do YouTube, como a galera acha e o tipo de apresentações que vocês fazem lá, de gravações, cara. Em 2017, a gente começou a experimentar no YouTube e no Facebook Live. Porque começaram a aparecer, apareceu essa nova modalidade de se fazer lives, porque antes não existia. Sim. Então, quando a gente soube que você podia fazer uma live, entrar ao vivo, eu falei, poxa, eu tenho uma experiência na TV. A gente toca ao vivo, a gente tem um estúdio. Vamos tocar ao vivo no Facebook? Vamos. Aí a gente começou a fazer os testes para ter um áudio bacanudo no ar, né? A gente tem o equipamento do estúdio, Rodrigo, nerdzão, trabalhou, pensou, desenvolveu toda a técnica e aí conseguimos realizar, colocar o programa no ar tocando ao vivo com um som redondo, não era som estourado, não era som de telefone, tudo microfonado, passado em todo equipamento, na mesa, remixado. A gente ensaiava, mixava o som, ouvia na transmissão fechada que a gente fazia. Conseguimos chegar num ponto que vamos fazer isso ao vivo. Então a gente começou no Facebook a abrir lives. Antes a gente tocava o show todo, tocava músicas novas. A gente começou a se reconectar com o público depois desse período, né, da maternidade ali do início. Porque o nosso canal, a gente entendeu que o YouTube era um momento ali de crescimento, a gente precisava se reconectar com o nosso público. Sim. Então a gente começou a abrir as lives e começou a ter uma demanda, o pessoal começou a curtir. A gente percebeu que poderíamos formatar isso num programa semanal, não tocando as músicas do show, não tocando, fazendo meia hora de som, mas sim tocar 3 músicas. A gente homenagearia uma banda, um artista da música que a gente gosta. Porque eu vi que vocês fazem umas parcerias também. A Cissa Moreira, você com Fox Fawcett. Eu vi que você faz várias parcerias também. Queria que você falasse um pouquinho. Isso também é pro canal? Ou fora isso, vocês também tem algum outro trabalho com esses parceiros? Composição juntos, show juntos? O Fausto Fawcett é um capítulo à parte. Nossa parceria se iniciou no final da época do Pollux, em 99, quando ele assistiu um show da banda e no final ele me convidou para participar da banda dele. A gente fez uma temporada do Coliseu juntos e nessa temporada éramos o Fausto, eu e Dado Villa-Lobos na guitarra, Bonfá na bateria, que com maneiro. participações de Fernanda Abreu, Paula Toller e Tony Platão e o Laufer no baixo. Então a gente fez alguns shows assim em Porto Alegre. A gente tocou no Free Zone. Era um evento que teve lá, na época que cigarro ainda patrocinava, gente, que bafo. Enfim, a gente fez um evento em Porto Alegre, fez no Rio, no Parque Lage. Putz, cara, legal. Foi muito legal. E aí também teve uma outra experiência, que foi tocar com esses caras, né? Tipo, a gente começou a parceria com o Fausto desde o primeiro... Depois, quando começamos o Lila, ele já escreveu 2 letras para esse primeiro álbum do Lila. E até hoje a gente segue com a parceria de composição com ele. Essas últimas músicas todas que a gente lançou foram em parceria com o Fausto, dessa nova temporada da banda. Que legal. Uhum. E a gente também toca na banda dele. Ele vai estar aqui no final do mês. Que legal. Ele vai apresentar um workshop, E umas também aulas, o lançamento do livro. O Fausto é outro inquieto, assim, a gente se conecta muito bem, a gente se dá muito bem. Ele ficava com a gente aqui em São Paulo. Sabe que eu queria que você apresentasse agora a Lila? Quem é quem na Lila? Apresenta os integrantes. Tá. Além de mim, Bianca Jordão, a voz na guitarra, tem o Rodrigo O'Reilly Brandão, guitarrista, vocal e também toca os teclados, o Guilherme Dourado no baixo e o Fabiano Paz na guitarra.
essa é a formação que está fechada aí, já tem desde 2019 que a gente está juntos, e essa formação a gente já fez 3 temporadas do Lila Live. As últimas 2 a gente conseguiu o edital do PROAC, então pudemos fazer o programa com toda a estrutura de uma grande produção. Legal. Inclusive, a gente fez 5 episódios, a gente realizou 5 episódios no Teatro Sérgio Cardoso. Que legal. Então, lá no estúdio, quando a gente grava o Lila Live, né? Faz uma live, temos uma câmera parada que pega todo o estúdio e a gente toca ao vivo com convidados. Você falou dos convidados, a gente não acabou pulando. Mas a princípio o programa era só a gente tocando e depois a gente sentiu necessidade de convidar os amigos da música, porque às vezes a gente sentia que rolava um papo meio carioca, do tipo, se encontra, e aí, vamos fazer um som. Ah, vai lá no estúdio fazer um som, vou. Vamos e aí marcar. quando você convida, vamos lá, vamos tocar tal banda, vamos homenagear esse artista aí, você marca e vai. E deu certo. Que legal. Então começamos a chamar os amigos da música e começou a funcionar esse formato. E aí já apresentamos 4 temporadas do programa, nesse formato de 10 episódios, 3 músicas em cada programa, abre uma música inédita da banda, depois a gente toca 2 músicas com um convidado, um convidado fazendo a participação especial e falando sobre um tema. Então, André Kisser foi tocar Kiss, o Sérgio Brito foi tocar The Clash, Badawi com Ramones, teve a Bárbara Eugênia com Velvet Underground, variado. A Cissa Moreira fez homenagem ao L7, a L7 teve aí recentemente. E tem sido incrível, porque são encontros musicais inéditos. Clemente foi também, fez Sex Pistols. Então são encontros musicais inéditos e que representam bem o momento que a gente está vivendo, o momento da nossa vida, o momento da história. A gente mostra essas influências também para o nosso público. E é isso aí, meus lindos e minhas lindas, vocês estão curtindo esse bate-papo aqui, né? Então não deixa de dar o seu like, seu joinha. E agora é o momento do nosso jabá aqui, certo? Não podemos deixar de falar da X5 Music Store, a loja do músico, localizada aqui na Teodoro Sampaio, com 2 unidades ali magníficas para atender você e seu projeto, tá bom? Na X5 Music Store, cara, o Rafa vai poder te ajudar aí, entendeu? A escolher os melhores equipamentos para sua produção, para o seu show, para o seu evento, sem você se preocupar aí com o bolso, porque eles têm condições aí incríveis de pagamento e também valores muito bacanas aí, tá? Além disso tudo, a X5 Music ela vende para o Brasil inteiro através do seu website, certo? E com o nosso cupom ISWI, você ganha 5% de desconto automaticamente no seu carrinho de compras. Não perde mais tempo não, para de marcar bobeira. Tira suas ideias do papel em 2025. Conte com a X5 Music, certo? Iswi TV X5 é nóis. E Bianca, pô, a gente tava falando do canal aí, né? Antes de entrar no intervalo. E como é que a galera acha esse canal? Passa pra galera o arroba do YouTube. Se inscrevam, Lila Oficial. youtube.com/Lila Oficial. L-E-E-L-A Oficial. Assim como estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook. Só encontrar a gente lá, trocar ideia. E pra vocês verem aí que o que ela falou já, que as misturas são, cara, é coisa exclusiva, coisa raridade, assim, que você só vai encontrar lá, né? É verdade. E Bianca, o que você escuta no teu Spotify? Se eu pegar teu Spotify agora, o que eu vou achar nele? Ai, você vai achar Tchaikovsky. Sério? Você vai achar Tom Jobim. Que legal. Você vai achar o Pato. Porque eu fiz uma apresentação recentemente tocando Arca de Noé. Eu gosto de conhecer bandas novas, mas eu também acabo ouvindo os clássicos, Beatles, aí Radiohead, sabe? Então, depende do momento, porque eu precisava fazer uma apresentação tocando a Arca de Noé, então eu só ouvia a Arca de Noé. Eu preciso fazer uma apresentação tocando algo, então eu só fico escutando aquele algo, né, do momento. Mas eu tenho uns iPods variados, com músicas aleatórias, que eu acho mais interessante ouvir em casa do que botar no Spotify, porque nesses iPods tem uma seleção de músicas que a gente vem colocando dos nossos CDs e de outras que a gente pegava CDs de pessoas que a gente conhecia para completar, botava tudo no iTunes, então tem um shuffle muito mais inusitado, assim, você escuta blues, aí tem jazz, tem cartola, de repente, tem, sabe? Então,
Eu gosto de ser surpreendida por músicas assim. Isso que eu ia te perguntar, diferentes. você tá falando dos clássicos. E da galera nova? Quem que você tá escutando? Quem que você gosta? Quem que você indica? Tem alguém chamando sua atenção? É. Tem uma banda muito boa do Rio chamada Meu Funeral. Vocês conhecem? Não. Muito Eu não legal. Eu conheço, fiz uma admito participação não. com eles agora recentemente, que é muito legal. Tem a MC Taia, também que tá arrasando. A Demonic, uma banda de meninas também. Dani Buarque, conheci o Lila desde o início. Legal. Tem a Cissa Moreira, que é uma Cissa, querida. Sim. Cicinha tá estourando também, A Cissa legal. é demais. E ela Merece. foi no Lila Live logo no início, assim, sabe? Foi bem legal. Pô, Porque- puder recomendar alguém, de repente, o pessoal da Drena, já ouviu falar? O pessoal da Claro, a Drena é maravilhosa. A E eles Drena são é resistência do super- complexo do alemão no rock and roll pesado. Adoro. As músicas da Drena são muito A boas. gente teve o prazer de conhecer eles, de ver os shows ali no Autoral, né? No Foi. último Grand Prix. Depois eles estiveram aqui. E aí a gente bateu um bate-papo com eles aqui no nosso podcast também. Mano, eu falei, cara, sucesso, porque assim, precisa disso. É. O cenário musical atual precisa não só de uma representatividade maior da galera do rock, mas uma representatividade melhor do que já foi, tá ligado? Tem muita banda boa. Hoje em dia você tem muitas possibilidades de se divulgar música, de produzir música. Só que você também concorre com um mar saturado de artistas, de novidades, e às vezes fica difícil essa curadoria do que você vai ouvir, como Sim, você sim. vai consumir e ouvir. Porque você tinha antigamente, num outro momento, uma curadoria de rádio, de TV, de novelas. E hoje em dia tá todo mundo junto, é tudo igual, assim. Digo, as oportunidades. Claro que tem os artistas que têm uma gravadora, que tem uma verba de marketing que conseguem explodir, estourar e tal. Você vê o Grammy, os artistas que estão lá. Tem um esquema por trás, não é? Não é só artista independente Spotify, ali. trabalhador Spotify. É. Mas eu acredito na liberdade criativa. Isso é sensacional. Então, hoje em dia, você tem essa liberdade de fazer o que vem do seu coração, o que é, como você se expressa, da melhor forma que você quer produzir sua música. Hoje não tem barreiras, você pode fazer o que você quiser, literalmente. Música de doido. Tem Vai uma ter curiosidade pra você aqui, né? Que assim, você foi ali, montou a sua banda só de meninas no começo, né? E a gente tem visto, a gente viu muito isso, inclusive no Autoral Brasil. Toda banda que a gente entrevistou tinha uma mulher na banda. Então as mulheres, elas estão se jogando mais para esse cenário musical, elas estão perdendo medo, sei lá, de repente estar lado a lado ali com os caras, saca? Aham. E são profissionais excelentíssimas, pô. Carol, a batera do Liberta, se não me engano, do Loser Mind, mas, mano, a Drena, falando dela, a Cissa, então você tá vendo um cenário assim de mulheres, a gente tá vendo, né? Surgindo com força. E como é que você vê essa perspectiva? Pra você deve ser maravilhoso, né, cara? Com certeza, nos anos 90, a gente tocando nos shows, assim, tinha um público muito machista, não entendendo por que as meninas estavam tocando ali. Quem são vocês? Vocês tocam? Deixa eu ver sua calcinha. Era nessa vibe, sabe? Do tipo, qual é? O que vocês estão falando? Não era comum ter meninas tocando. Não era, mesmo. Então, assim, ali no final dos anos 90, quando eu comecei a tocar no Rio de Janeiro, eram poucas as bandas com mulheres e era muita relação e a gente sofreu muito preconceito. Sempre tinha piadinha, se a gente se vê tocar, o que a gente estava fazendo lá, vai lavar louça e tal, fazendo assim, nos shows. Nossa, que Era gente muito idiota. desrespeitoso. Meu Deus do céu. Mas, ó, a gente ia lá e fazia o nosso. A gente teve muita cara de pau e, assim, sou grata ao universo que nada de mal aconteceu com a gente em nenhum momento, assim. O máximo que aconteceu foi alguém tentar passar a mão na minha bunda, que eu já meti um tapa na cara com toda a minha força, assim. Tipo, não chega perto de mim, sabe? Medo Ah. porrada mesmo. Graças a Deus nada de mal aconteceu. Mas e situação inusitada, engraçada, assim, que você Depois já da passou barata. com a Lila ou que a Bianca passou mesmo, assim? Ai, algumas histórias de turnê, mas uma situação meio desesperadora pra mim foi num show quando a minha pedaleira foi montada em cima do pedestal, foi montado perto da pedaleira. Só sei que o pedestal tava meio bambo. Eu fui apertar o pedal de distorção, o microfone veio com tudo na minha boca, Ai, na caramba. primeira música e estourou meu dente. E aí acabou Quebrei o show. pedaço do E dente, aí? um pedacinho do dente, mas qualquer pedacinho do dente, você passa a língua assim, você sente Não, uma mas serradinha. fora que você
perde a concentração, você tá toda Na focada. primeira música. Daí eu olhei assim pro Rodrigo e falei, Rodrigo, meu dente! Coitado do Rodrigo. Aí ele falou que na hora Ele que não chegou olhou, a cortar, a sangrar, né? Com o não impacto. sangrou. Podia ter sangrado. Eu falei, cara, tinha que ter sangrado. Cenicamente ia ser o máximo. Mas, pô, Você cantando, cara, depois de uma golpada no microfone desse, tá lá. ia ser Adrian! agora acabou o show, tô com sangue. Não, mas assim, bateu, eu fiquei meio tonta, aí eu fiz assim. Nossa. Aí eu cuspi um pedaço do dente, é um pedaço do dente, eu passei, a língua quebrou meu dente. Aí eu olhei pro Rodrigo e falei, meu dente! Aí ele olhou assim, falou que a luz estava em cima de mim, parecia que tinha quebrado o dente inteiro. Ele olhou e falei, tá ótimo, vai lá, faz o show. Não sei se eu consigo. Ele, vai, segue. E aí fiz o show até o final. Aí veio uma equipe conversar, querer trocar ideia, Não vai processar entrevistar. a gente não, né, meu? Me tranquei no banheiro, falei, não vou encontrar ninguém, não quero encontrar ninguém. Aí no dia seguinte eu fui no meu dentista. Aí falou, isso aí tá fácil. Rapidinho conserta, né? Mas é que na hora você não viu, Não, não pô, sabe. Nossa, imagina a saia justa, você tá toda concentrada, Você tá lá pra se focada. apresentar, cara. Foi cantar a primeira música. Porra. Tipo, é uma rasteira, né? Você, pá, e agora? O que eu faço? Mas teve um amigo nosso também, né, que quebrou um bar na primeira música, foi Sim. cantar, né? Ele foi expulso, não recebeu É. nada. Mas ele nunca mais foi rockstar depois disso. Foi a primeira música da vida, né? Ah, tem várias histórias de viagem, legal, meu. quando você vai, no começo você dormia na casa da galera. Então, primeira turnê do Pollux, a gente dormiu na casa do Rodrigão, do Dead Fish, né? Que legal. Então, a gente tem esse contato com o Rodrigo, foi lá no Legal, Rodrigo Lima, do trabalho Dead com ele Fish, foi também. no Lila Live, tocamos Bad Religion. Não, Uau. Bad Religion. É, Bad Religion. É porque eu lembrei também que o João Gordo foi, fizemos Dead Kennedys. E assim, essas músicas, Bad Religion, Dead Kennedys, Agent Orange e tal, eu tocava no meu programa do Alternative Mind. Então, olha que viagem. Eu resgatei as músicas do programa de rádio e toco no Lila Colocou Live. no YouTube, que é uma... É muito legal Uma poder das tocar essas perguntas que eu ia músicas. fazer pra ela é se te desafiassem a tocar um outro estilo musical, mas ela já fez o infantil, então não cabe mais. De repente... Não tem, mano. Não tem carta na manga pra tirar as palavras dessa menina eu ia aí, não. perguntar não tem, assim, não. e se uma vez te desafiassem, vamos fazer um samba? Acho que depois você fez o infantil, cara, batou a minha pergunta. É, eu... É, Vamos eu te falo que no agora live, meu- vamos chamar um Zeca Pagodinho pra tocar com Pô, vocês. seria uma onda. Mas Ia imagina, ser maneiro demais. Mas Deixa a vida mas me levar A gente não em ia forma- tocar samba com ele. A gente ia fazer uma coisa no rock pra ele cantar algo Legal. que tem a ver. Porque a gente gosta de tirar o convidado do seu lugar comum. Isso é A gente não gosta de... você sempre faz isso, então vamos tocar isso, né? Não, uma coisa diferente. E o que a Ideia de gente- milhões. o que a gente esqueceu também, ela falar como juíza da Record, que foi isso. Aí teve o Canta Comigo, É. também eu fui jurada no Breakout Brasil, um programa do canal Sony, que éramos jurados eu, o Lucas da Fresno e o Supla. Então a gente Só escolheu uma figura, banda pra assinar Porra. contrato com a Sony Music. Também fui apresentadora das Olimpíadas Rio 2016 Que legal. e das Paralimpíadas também, mas era no campo, não era para um canal de televisão, era no field ali, não. Welcome to Rio 2016. E um fato curioso é que quando eu recebi o roteiro das Olimpíadas, eu percebi que em toda apresentação eu deveria falar sobre não pode fumar aqui dentro, coloque seu filtro solar, porque mesmo no inverno o sol aqui do Rio de Janeiro é quente, se hidrate. Aí eu fiquei, nossa, são várias sessões por dia, eu tenho que repetir isso em português, em inglês, toda hora. Por que não criar uma música, uma letra que eu possa me apresentar no começo? Aí eu levei a ideia para Christy, que é a chefona das apresentações das Olimpíadas, né, americana. Levei essa ideia primeiro pro meu diretor, que era um canadense, ele levou para ela. Ela falou, cara, foda, vamos nessa. Aí eles aprovaram, aí eu e o Rafa Terpes, que foi meu diretor brasileiro, que a equipe era toda estrangeira. Aí o Rafa e eu escrevemos essa letra em cima da base de We Will Rock You. Nossa. Então, em vez de ser We Will Rock, era essa é a Rio 2016. Aí eu cantava tudo em português e depois tudo em inglês. Welcome to Rio 2016. Drink your water and use sunscreen. Silence is gold. maneiro. E aí a gente ia fazendo em português e inglês. Nas primeiras vezes, eu tava sozinha cantando, assim, ai, uma vergonha, mas enfim. Eu ia lá sozinha cantando. E depois eu vi que tinha uma equipe de dançarinos com os mascotes. Aí eu falei, gente, vem dançar comigo e cantar.
Aí, numa apresentação porque eu tava nas piscinas Maria Lenk, então eu apresentava nado sincronizado, saltos ornamentais e water polo, polo aquático. Polo aquático. E nas Paralimpíadas eu apresentei basquetebol de cadeira de rodas. E aí nas Paralimpíadas eu fiz uma outra música com uma letra parecida, mas num ritmo mais de funk, assim. Que eu também fiz um funk com o Felemos, baterista do Capital, num projeto chamado Hotel Básico, mas aí fica para outra história. Voltando, a gente fez essa música e muitos jornalistas do mundo inteiro estavam lá na plateia. Aí eu saí na BBC, saí na Sports Illustrated, dizendo o hit do verão de 2016, Bianca Jordão com a nova letra de We Will Rock You. E no primeiro dia dos jogos, eu torci meu tornozelo e eu tava com aquela bota. Você tem uma sorte na primeira vez, hein, meu? Aí eu tava com aquela bota, tipo, engessada. E aí todo mundo falando, cara, e a menina tá de bota, dançando, cantando, pulando, né? Tipo, que energia. E aí foi o máximo, porque dei entrevista pra Rádio Nova York, começou a... Nossa, fiquei Você nunca pensaram em morar fora? Ali. Olha, eu já pensei, já morei, eu estudei nos Estados Unidos, no high school. Passei temporadas na Inglaterra, também em Londres, mas ainda não. Por enquanto estamos aqui, tenho um passaporte português, ou seja, estou com passe livre lá na Europa, mas tem muita coisa ainda aqui rolando. Temos o nosso estúdio que a gente adora, tem a nossa família, o networking, as pessoas. Sim. E é muito difícil quando você vai para outro país, você é sempre um estrangeiro, né? Você tem que estar inserido no contexto. Mas eu acho que também você expande né, seus horizontes. Enfim, uma possibilidade no ar, quem sabe algum dia. Que bate-papo incrível com você, Bianca. De verdade, história maravilhosa que você trouxe aí pra galera. E, Bianca, a gente tá arrumando pros finalmente, tá? Agora eu vou pedir pra você fazer o momento coach ou anti-coach, você que escolhe, certo? Naquela câmera. E aí, depois do momento anti-coach, a gente entra com a finalização aí, suas redes sociais pro pessoal também. Então, tem alguns trabalhos em 2025? Tem a agenda dela, ela vai falar tudo isso. Essa daí não para não, você acha? Vamos momento lá. Coach. Momento coaching da Bianca Jordão agora. Aqui você não está escutando, mas tem um violino atrás. Ai, que lindo. Violino? Adoro. Pensando. Pensa o que quer começar, o que passou, por que você passou, o que você... Na verdade, o meu momento coach vai ser sobre saúde. Porque nada que a gente faça na vida, a gente consegue fazer bem se não tiver saúde. Viu? Nossa. Incluindo beber muita água, beba muita água. Logo que você acordar, beba água. Se alimente com consciência. Faça exercícios físicos. E deixe a sua intuição te levar. A ansiedade bate muitas vezes, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a vida é sábia, o universo te entrega as coisas na hora certa. Não adianta atropelar as coisas, tudo tem seu tempo. Então você precisa ter um pouco mais de tranquilidade e paciência para conseguir conquistar as coisas. Estou falando isso porque eu já passei por essa situação de querer tudo rápido e as coisas não vêm na hora que você quer. Você não consegue controlar o universo. Ele vai te mandar quando você está pronto para receber. Então, se você quer ter uma banda, se você quer ser artista, você precisa construir dentro de você esse momento. Você precisa estudar, buscar referências, ouvir, observar, cuidar do seu corpo também, porque isso daí é fundamental para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Porque sem saúde você não vai a lugar nenhum. Então é isso. Sabe as palavras aí da Bianca Jordão para vocês, certo? Legal. Agora, Bianca, suas redes sociais para o pessoal te achar também. Se bem que é só dar um Google que não vai ser difícil, mas projetos futuros também que você tá tendo aí, que você vai, agenda de show com a Lila. @Bianca Jordão, Bianca Jordao, Jordão, e o @Lila Oficial, que a gente também tem, né, o canal da banda, e o youtube.com/Lila Oficial, onde você encontra todos os episódios do Lila Live. Assistam, o programa é super legal, a gente toca várias músicas incríveis ao vivo, com convidados fantásticos, encontros musicais inéditos. Para 2025, estamos seguindo com o nosso show da turnê de 20 anos de lançamento do primeiro álbum. Eu devia ter falado mais sobre isso, gente. Boa. 20 anos de lançamento do nosso primeiro álbum. Agora é a hora. Foi lançado em 2004, mas a banda mesmo estourou em 2005. Então a gente
está fazendo desde o ano passado uma série de shows comemorando esses 20 anos. No ano passado fizemos um show com a participação do Fausto Fawcett. Gabriel Tomás, do Autoramas, também participou. Legal. E esse ano temos alguns shows em Sescs marcados. Eu não vou dizer data, porque o programa vai passar depois e fica aquela coisa fria. Mas teremos agora em abril, dias 24 e 25, Sesc Catanduva, Sesc Ribeirão Preto. E em julho, no Sesc Santo André. Depois eu passo a data. E também dá pra achar no Instagram, né? Exato. A agenda de shows de vocês. Então é isso, celebrando 20 anos do primeiro álbum que nos... Que venham mais 20, nos todo mostrou sucesso. para o Mais 20. Brasil e a gente ganhou o prêmio da MTV de Banda Revelação. Que legal. Concorremos ao Grammy Latino. Fizemos a turnê com a Avril Lavigne no Pacaembu, fizemos uma turnê extensa. Então, assim, esse primeiro álbum foi muito especial pra gente. Então é um momento marcante E e que a gente está muito feliz de comemorar. Vocês vão apresentar músicas, vocês vão reviver? A gente vai tocar todas as músicas do primeiro álbum. Tá. E a gente não fazia isso nem na época. E com alguma novidade? Sim, com as músicas recentes que temos. São essas músicas que a gente fala sobre as redes sociais e como que os seres humanos se relacionam com as redes sociais. Músicas como Scar Facebook, YouTube Mine, E as composições? Fome de Viver, Fuga pelo Twitter, agora é X, mas na época era Twitter. E de quem são as composições? Minhas, do Rodrigo e do Fausto Fawcett. Ah, que legal. Essa nova leva de músicas com as redes sociais. Que show. Que muito Time legal. porrada. E é isso aí, galera. Vocês gostaram? Curtiram? Não deixe de dar seu like, compartilha com os amiguinhos não, certo? Daqui a pouco tem mais Switch Podcast pra vocês aí também, certo? Não percam toda a programação da nossa Switch TV aqui. Tem lá Trampa Vibes agora. Estamos trazendo para vocês aí o Bico do Corvo também, programa de esportes, programa de games. Cara, não vai faltar programação para vocês aqui na Switch TV, certo? O tempo ruge, a Sapucaí é grande. Na Switch TV é nós ou não é nós? É nós. É nós. Esse nome é muito bom, gente. Valeu!